Fala, gente. Você já parou para pensar por que quando a gente conta uma história, a gente sempre começa com era uma vez? Por que a gente nunca começa com era a vez? Parece que são aquelas coisas de língua portuguesa que não tem explicação, né? Você pergunta a pessoa por quê, a pessoa responde, porque Deus quis. Não é bem verdade. Para entender isso, eu queria que você imaginasse um pequeno diálogo entre um professor e um aluno. Vamos partir de uma situação prática do teu cotidiano para você entender isso legal. Imagina que o aluno vira para o professor e fala essa frase: professor, tem umas questões erradas na prova. Foi aplicada uma prova, o aluno está lá conversando com o professor e vai falar que teve umas questões erradas. O professor vira e responde assim, ó, qual questão? O aluno vira e fala assim, professor, as questões 1, 2 e 3. O professor olha a prova e fala assim, de fato a questão 1 está errada, mas as questões 2 e 3 não estão. Diálogo do cotidiano que todos nós poderíamos reproduzir, tá certo? Dá uma olhada aqui na palavra umas que o aluno usou e dá uma olhada na palavra a e as que o professor usou. É uma coisa super automática, a gente usa sem pensar, mas tem um papel de coesão por trás disso. É a chamada coesão lexical. Essa palavrinha aqui, o umas, que é o artigo indefinido, ele tem o papel no texto de apresentar dados novos, informações que não foram citadas, ideias, tudo que for novidade no texto tem que ser introduzido pelo artigo indefinido umas. Já o artigo definido as, ele tem outro papel de coesão. Coesão são as palavras que conectam, né, as partes do texto. Ele tem um papel, o artigo definido, de recuperar as informações já citadas. Tá? Vamos falar isso de maneira técnica? Bom, gente, o artigo umas, tá, é chamado de artigo indefinido, uns, umas. São essas 4 palavras. Tá? O artigo indefinido ele é chamado como elemento de coesão, como catafórico. Tá? Ele, quando é elemento de coesão, nem sempre ele é. Tá? Ele sempre é uma palavra vazia semanticamente. O que significa? A palavra que tem significado por si só, como por exemplo, substantivo, que nomeia, carro, adjetivo que qualifica, velho, nunca podem ser catafóricos. Por quê? Porque não são termos vazios semanticamente. E eles sempre vão apresentar dados novos. Toma um pouco de cuidado, que se diz muito por aí que catafórico é todo e qualquer termo que apresenta dado novo. Negativo. Negativo. São termos vazios semanticamente. Quando o professor responde de fato a questão 1, por que o professor está usando o artigo definido? Só essas 4 palavrinhas aqui. Tá? Ele está usando o anafórico. Foros é levar, lançar. É o mesmo foros que aparece em metafórico. Tá? Então aqui, ó, ao pé da letra, foros é lançar. Catar é para baixo. Aná é para cima. É o mesmo aná que aparece em anabolizante. Por que quando a pessoa toma anabolizante, ela incha? Porque leva o metabolismo dela para cima. Esse aná é para cima. Então é por metáfora, né? Ao pé da letra é anafórico é lançar para cima. O que significa isso? Lança o significado da palavra para cima. Sacou? Por isso que a gente fala que o anafórico recupera. E o catar para baixo. Vai ter o referente depois. Termo vazio semanticamente também. Substantivo e adjetivo nunca é anafórico, nunca são catafóricos. Então, o referente de um catafórico, ou seja, a palavra a que ele se refere, está sempre depois dela. E a palavra a que o a se refere, está sempre antes dela, porque ele recupera, retoma. Beleza? Então, acho que você já entendeu por que a gente sempre começa com era uma vez e nunca era a vez. A gente está começando a história, você está trazendo tudo de novo. Então você está apresentando as informações, por isso que você começa com era uma vez. Tá vendo? Tem explicação, não é uma vontade divina, tá? Gostou do vídeo? Se inscreve, deixa o seu like, é importante. Ativa o sininho para receber as notificações, porque vai ter muito vídeo novo, tá bom? Até a próxima.